comportamento, entrevistas, relacionamento. Programa No Divã, com a psicanalista Roseli de Moraes. Olá, amigos das Fatos Online. Estamos mais uma vez no programa No Divã com Roseli de Moraes. E hoje no nosso divã nós estamos com o Dr. Laerte Eugênio Pérez. Seja bem-vindo, Laerte. Obrigado. Laerte, ele é pós-graduado em psiquiatria, palestrante e treinador de líder trainer. É isso, né, Laerte? Isso. Laerte, nós vamos falar sobre crenças, não é isso? E o que para você é uma crença? Crença é um pensamento, são conjuntos de pensamentos aprendidos na nossa infância. Todos nós temos uma série de visões de modelos de mundo, do meu mundo interno e do meu mundo externo. E para isso um dia eu aprendi sobre tudo, sobre o que é família, sobre o que é amigo, sobre o que é doença, o que é saúde. Todas as leis cerebrais de pensamentos que eu tenho sobre tudo que me envolve e a mim mesmo são crenças. É como se nós tivéssemos um livro de manual. Então, algumas regras, elas são permissivas, outras são estritas. As regras que são estritas são crenças. Ou seja, o que eu penso sobre o que é uma boa família, sobre o que é um bom homem, o que é uma boa mulher. Para alguns, uma família feliz é um modelo de família. Para outros, uma família feliz é um outro modelo de família. Ou seja, alguns têm crenças sobre família de uma forma, outros têm crenças sobre família de outra forma. É como se o nosso cérebro, na nossa infância, ele fosse um CD virgem. Então, a primeira vez que nos mostraram o que é cadeira e falaram a palavra cadeira, naquele momento faz um registro de sinapse, como se unisse um fio ao outro e conecta no cérebro um neurônio ao outro, um neurônio da imagem da cadeira com um neurônio do som da cadeira. E naquele momento, após repetidas vezes mostrarem a imagem e dizerem cadeira, 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 eu crio uma crença de que aquilo se chama cadeira. Por exemplo, em outra língua não se chama cadeira, em espanhol se chama outra coisa, em inglês se chama outra coisa. Então é uma crença que nós temos aqui no Brasil que aquilo se chama cadeira. E assim eu tenho essas crenças básicas e tenho crenças de leis mais avantajadas. Uma pessoa, ela pode entrar num serviço e pensar assim, eu sou capaz, eu vou me dar muito bem nesse trabalho. E outra pessoa pode entrar no mesmo serviço e pensar, eu não sou capaz, provavelmente eu vou ter problemas no trabalho. Então uma pessoa pensa que é capaz e a outra pessoa pensa que não é capaz. É uma crença, por exemplo, que ela tem sobre ela. Essa crença, ela é construída na infância, não é isso? Isso. E como ela pode ser limitante? Então, a crença, ela é construída na infância através de tudo que a gente vê, ouve e sente. Então, vou dar um exemplo de uma construção de crença. Suponhamos que uma mãe chegou do trabalho cansada, foi ver a novela. Depois, no intervalo entre a primeira novela e a segunda, no horário do jornal regional, ela vai fazer a comida para ela e a criança comerem. Nisso ela faz a comida e volta correndo assistir a segunda novela. Aí ela traz um copo de plástico com um pouco de suco e coloca assim no sofá. Aí a criança quer a atenção da mãe. Aí a mãe diz, filho, eu tô cansada, deixa a mamãe assistir a novela. Nisso a criança pensa, eu vou ajudar a mamãe. Então ela vê aquele copo quase vazio de suco, ela pega e quer levar para a cozinha para ajudar, porque a mamãe está cansada. Naquele momento a mamãe diz, filho, você só tem 3 anos, você vai derrubar. Não, mãe, eu consigo. E de repente a criança pega o copo, vai e tropeça no tapete levando para a cozinha e de repente derruba aquele resto de suco no tapete. O que a maioria dessas crianças que fazem isso escutam? Filho, eu te disse, tá vendo? Você não é capaz. Olha o que você fez. Você é teimoso. Vai pro seu quarto logo e deixa eu assistindo minha novela, que agora eu vou ter que limpar isso daqui.
É o que as pessoas dizem normalmente, Ou seja, as mães. Os filhos, eu quis ajudar a mamãe, mas ao mesmo tempo eu não sou capaz de ajudar a mamãe. Isso vai na crença A dele. crença é, aquela criança, ela viu o copo sendo derramado? Viu. Ela ouviu os sons da mamãe punindo ela? Ouviu. Ela sentiu a frustração por não ter conseguido? Então ela viu, ouviu e sentiu. E naquele momento ela aprendeu que tentar é difícil, ou que tentar é arriscar, e que toda vez que eu tento, eu posso não conseguir e ainda ser punido. E ela no cérebro, ela guarda isso E aprende que ela não é capaz. E aí ela aprende que não é capaz várias vezes. Esse é um exemplo. E isso os nossos pais fazem várias vezes conosco. A pergunta é, por que essa mãe não poderia ter feito assim? Filho, derrubou? Nossa, eu te avisei. Ah, mas eu vou te ajudar a limpar. Agora, filho, eu vou colocar o suco de novo no copo. Aonde estava o copo? Ah, estava ali, mãe, no sofá. A mãe colocar o copo de novo no sofá e falar, filho, pega o copo. Leva onde você queria. Não, mãe, mas eu posso derrubar. Não tem problema, filho. É um copo de plástico, qualquer coisa a gente seca de novo. Leva onde você queria. A hora que a criança levou até a cozinha onde ela queria, parabéns, filho, muito bem, tá vendo? Você tentou e não conseguiu a primeira vez, você persistiu e agora você conseguiu. E aí a mãe ensina para a criança que tentar é uma possibilidade, que tentar muitas vezes você não vai conseguir, mas você tem que avaliar tentativas e erros, e que se você persistir, você vai conseguir. A primeira criança, no exemplo, quando a mãe corrigiu e foi enérgica, ela se sentiu incapaz. Eu sou incapaz. A segunda criança, ela se sentiu capaz. Então, essa segunda criança, quando ela entrar num serviço, ela vai pensar num cargo superior. Nossa, se ele pode, eu também posso. E o exemplo da primeira criança, que ela se sentiu incapaz, que sentiu que não deve tentar, ela vai entrar no mesmo serviço, ela vai olhar a Roseli e vai falar, nossa, aquela pessoa, ela conseguiu um cargo tão bom, ah, mas eu não consigo. E ela adquire uma crença de que ela não é capaz. Essas atitudes, elas têm que ser repetitivas. Ou uma única cena pode causar essa situação. Ela tem que ser repetitiva ou pode uma única cena causa? Fantástico essa pergunta. Que bom, muito legal. As crenças, elas são formadas de duas formas. Primeira, por forte impacto emocional. Então, se uma única vez acontecer aquele evento que estabeleceu uma crença mental na criança. Como se fosse um trauma? Como se fosse um trauma. O trauma, ele existe porque houve forte impacto emocional. Então, por forte impacto emocional, se for muito forte a emoção vivida, ela pode, em um único evento, estabelecer uma crença que a pessoa vai carregar eternamente. Posso te dar um exemplo? Claro. Imagina que eu tô com minha filha de 4 anos de idade e levo ela no shopping. Eu, como pai, a gente é um pouco mais distraído do que mãe. Mãe, ela é mais cuidadosa, ela é mais galinha choca. O pai, ele tem um cuidado distinto, não é? É do cérebro do homem. Sim. E do cérebro da mulher. Então eu levo minha filha com 4 anos de idade no shopping e logo ela vê a gôndola de brinquedos lá na loja das Americanas, numa loja de multiutilidades. Eu também quero ver, eu vejo a gôndola de coisas para casa, de pneu, essas coisas que o homem gosta. Quando eu vejo, eu distraí e perdi minha filha de olho. Ela está vendo uma gôndola e eu estou vendo uma outra gôndola. E eu não consigo olhar ela. É muito comum isso, o pai às vezes distrair, certo? Quando a criança de 4 anos de idade olha para um lado e não vê o pai, olha para o outro e não vê o pai, ela pensa, o papai está na gôndola do lado ou o papai me abandonou? O papai me abandonou. E naquele momento ela sente coragem ou medo? Medo. Ela sente alegria ou tristeza? Tristeza. Ela sente amor do papai ou raiva do papai? Raiva do papai. E nesse momento estabelece-se uma crença: o homem da minha vida pode me abandonar e me frustrar. Então esse impacto emocional pode, lá com 30 anos de idade, aquela menina que com 4 anos se sentiu abandonada no shopping, lá com 30 anos de idade, quando o marido dela foi jogar futebol e tinha que voltar 10h30 da noite, mas por uma razão, era aniversário de um colega de trabalho do futebol, e a esposa levou um bolo, e ele chega às 11 horas da noite, há uma tendência de ir das 10h30 às 11 horas da noite,
aquela mulher ficar sofrendo e não pensar assim, aconteceu alguma coisa, ele distraiu e perdeu o horário. E ficar pensando, nossa, ele está aprontando, nossa, ele vai me trair e me abandonar. Tudo por causa de um sentimento reprimido da infância. Por um trauma de alto impacto emocional, gera uma crença. Homens são... Eu tenho que ter desconfiança com homens. Homens podem me abandonar. E como o papai era a figura de referência, hoje a figura de referência é o marido. E ela transfere aquela sensação reprimida que gerou uma crença sobre os homens. Então, em um momento que o homem não cumpre aquilo que ele tinha falado, ele pode abandoná-la, ele pode traí-la, ele pode estar aprontando. Percebe? Sabe quando na tua vida você pensa assim, todos nós temos isso. Poxa, Laerte, eu não sei porquê, mas aconteceu, a pessoa me fez uma coisa simples, mas veio uma reação emocional tão grande em mim, eu não sei porque eu briguei daquela intensidade. Agora que já passou, avaliando, não era para tanto. Já aconteceu isso com você? Sim, claro. Aconteceu isso comigo também, normalmente porque existe um gancho emocional, de forte impacto emocional da infância nossa. Então, alguma coisa aquela pessoa fez que estabeleceu uma âncora com um trauma de carga emocional que eu tinha no passado. Então, se alguma vez eu fui muito humilhado na escola, uma pequena humilhação que alguém faça na vida adulta gera a âncora. Quando me humilham, estão tentando me ofender. E aí eu trago aquela carga emocional daquelas crenças de inferioridade para aquele momento. E às vezes foi uma humilhação bem simples, ou foi alguma palavra que a pessoa disse que eu já tenho uma crença ligada à palavra. Faz sentido? Com certeza. Claro. Agora, respondendo a sua pergunta, são duas formas. A primeira, forte impacto emocional. A segunda, por repetição. Então, imagina assim, eu dou um exemplo simples para todo mundo entender. Você leva um conjunto de vacas para um pasto novo. A vaca não vai tentar ir para o coxo pela menor distância? Sim. Aí ela faz um traço reto até o coxo. Depois ela descobre que se ela fizesse uma curva, ela não pegaria um morro tão alto. Não é assim? E ela cria um rastro. Ela vai fazendo curvas até chegar no coxo da forma mais rápida, porém menos cansativa. Okay. Que às vezes é fazendo curvas. Certo. E depois, todas as vacas aprendem a passar naquele mesmo rastro. E de tantas vezes passar na grama naquele ponto, forma um rastro. Não é? Então, muitas vezes, a gente tendo os mesmos pensamentos sobre nós ou sobre o mundo, mesmo que não tenha um impacto emocional, você vai passando muitas vezes no mesmo circuito neuronal. E de tantas vezes por repetição, faz-se uma crença. Ou seja, eu acordei um dia, estava nublado, e naquele dia alguma coisa aconteceu de ruim no meu dia. Aí eu acordei um segundo dia e estava nublado. E aconteceu alguma coisa ruim naquele dia. Acordei um terceiro dia, estava nublado e aconteceu uma coisa ruim no meu dia. Logo, eu uno. Dias nublados não são dias bons. Interessante, né? Faz parte do processo da vida. E isso enquanto na fase infantil. Essas crenças. Eu, enquanto adulto, como eu faço para quebrar essas crenças? Ou seja, eu tirar esse trauma, eu me sentir com autoestima, né? Porque você deu vários exemplos. Então, assim, hoje eu me vejo incapaz, porque me falaram enquanto criança eu era incapaz. Então, eu construí isso, essa crença, é uma construção. Como que eu, enquanto adulto, resolvo e quebro essa crença? Eu consigo quebrar essa crença? Certo. Bom, como nós temos crenças limitantes, nós temos crenças potencializadoras também, né? Então, na nossa infância, papai e mamãe podem ter nos estimulado a sermos capazes, a nos sentirmos felizes, a ver que a vida é fácil, né? Agora, nas crenças limitantes, as crenças potencializadoras eu não devo quebrá-las. Com certeza, eu devo construir e alimentá-las, né? Tomar consciência de que eu tenho visões de mundo que muitas vezes não são as reais, mas me ajudam a ser mais feliz. Por exemplo, qual o óculos que a gente usa para ver o mundo? O óculos branco e preto ou o óculos colorido? Tem pessoas racionais que vão dizer, não, eu prefiro ver o mundo com um óculos transparente, o mundo real. Agora eu te pergunto,
ver o mundo com óculos colorido não é mais gostoso? Sim, claro. Talvez não seja a solução para a tristeza e para a depressão? Com certeza. Então, muitas vezes, optar por crenças potencializadoras não vou ver o mundo da forma real, mas vou ver o mundo de uma forma colorida. É por isso que a gente ouve muitos relatos de pessoas que dizem: nossa, eu ganho muito bem e a minha empregada doméstica, que ganha tão pouquinho, ela é mais feliz do que eu. Ela, no final de semana, ela pega o neto, ela faz um frango, ela faz uma farofa, ela vai pro parquinho, ela ri, ela dá risada com os amigos, ela brinca com o neto. E eu que tenho tanta coisa, eu não me sinto tão feliz na segunda-feira. E ela fala de tantas coisas boas. Por quê? Porque ela colocou um óculos colorido. Para ela olha o parque e ela vê como algo bom. A visão de mundo dela, Ela né? olha um frango e ela vê como, nossa, como é bom. E muitas vezes quem tem muitas coisas, às vezes por ter visão do que tem a mais, não valoriza aquilo que tem. Então, a forma com que a gente vê o mundo é a forma com que a gente vai ser feliz ou triste. Por exemplo, uma pessoa que eu sou muito crítico a programas policiais que só colocam os pontos negativos da sociedade. Porque eu gostaria que esses programas colocassem os pontos positivos também. Uhum. Então, imagina que você usa o óculos colorido. Você consegue ver um programa policial do começo ao fim? Não. Não consegue, porque você vai olhar e falar: aquilo é um absurdo, tantas coisas boas acontecendo no mundo e esse pessoal só retratando o ruim. Uhum. É ou não é? Com certeza. E uma pessoa que usa um óculos branco e preto, ela consegue ver um programa que fala só de coisas boas? Não, porque o mundo para ela é terrível. O mundo para ela só tem assassinato, o mundo para ela só tem pessoas passando para trás. São pessoas que normalmente você vai tentar ajudar, elas pensam que você está querendo ganhar com isso. Então o óculos que a gente coloca determina se a gente vai ser feliz ou estressado. O conjunto de crenças que a gente vê faz a lupa que a gente vê o mundo. Entendi. E por que você acredita que a maioria, eu vejo que a maioria das pessoas, tudo que é negativo chama atenção? O que acontece com o ser humano? Olha, eu acho que isso é uma crença sua. É minha crença? Eu acho. Você E acredita? de um grupo de pessoas que nós tentando ajudar o mundo, a gente vê exemplos de 2, 3 pessoas e aqueles exemplos são tão impactantes que a gente generaliza. É natural a gente que lida com o ser humano tentando ajudar as pessoas. Às vezes a gente vê casos tão esdrúxulos que a gente Sim. se decepciona Sim. com a humanidade. Eu dou um exemplo. Minha mãe é pediatra, Rose. Ela trabalhou muitos anos como pediatra em Nova Odessa, em Sumaré. E ela gostava sempre de trabalhar nos bairros que na época ninguém queria trabalhar, que eram os bairros mais pobres e naturalmente que tinham mais criminalidade. Uhum. E ela diz, um dia eu perguntei para ela: mãe, como você consegue trabalhar no bairro Pisserno? Ela virou e falou assim: filho, de cada 100 pessoas, 99 são boas lá. Só que uma, às vezes, comete um crime tão grave que mancha a imagem de todo o bairro. E olha a sabedoria dela. E ela tinha em loco, porque ela atendia todas as mães e todas as crianças. Então ela via que talvez de cada 40 pacientes, um tivesse uma história de delinquência, tivesse uma história de pai envolvido com criminalidade, mas os outros 39 não. Então, eu imagino que a cultura do óculos branco e preto faz mostrar muito mais problemas do que existem na realidade. Os problemas, eles existem. Agora, vê no nosso dia a dia, a gente não tenta muito mais ajudar? Com certeza. E as pessoas não são assim? Uhum. As pessoas naturalmente são assim. A gente às vezes não consegue se colocar no lugar do outro. Agora, a gente generaliza, porque você vê na televisão o que passa. O que A chama própria atenção? mídia generaliza isso, né? A própria mídia traz essa crença para a maioria da população. E nós somos população. E nós somos população. E aí a gente acredita nesta crença.
Mas como eu quebro as crenças que traz esse óculos preto e branco? Ótimo. Eu oriento as pessoas a terem atenção. Então, o fato de você exercitar a atenção. A psicoterapia é uma atenção nos meus sentimentos, nos meus comportamentos, não é? Sim. Você, quando está com um psicoterapeuta, você vai ter atenção no seu mundo interno. Uhum. Atenção no mundo interno e no mundo externo. Ter atenção em você. Prestar atenção em tudo que você fala, ouve, porque 10 pessoas podem estar falando ao mesmo tempo. O que eu vou dar mais atenção? Para aquilo que tem a ver com a minha crença. Vou te dar um exemplo. Olha que interessante. Você nunca pensou em alugar uma casa no meu bairro. Você é minha amiga. Nunca pensou em alugar uma casa no meu bairro. E você vem sempre na minha casa. Se você não pensa em alugar casa e morar no meu bairro, você vê as placas de aluga-se no caminho? Uhum. Não. Você não vê. Porque você não está focada Naquilo que... em alugar casa no meu bairro. Quando você, de repente, conversa com seu marido e pensa, nossa, o bairro do Dr. Laerte é um bom bairro para a gente morar. Nós estamos procurando uma casa, é um bom bairro. Quando você for na minha casa me visitar, você não vai ver a maioria das placas de aluga-se no caminho? Porque é a sua atenção. Então, as crenças determinam a nossa atenção. Tudo que a gente dá ouvido, tudo que a gente fala, expressa, e tudo que a gente sente são a expressão das nossas crenças. Se você sente angústia, é que você pensa que o mundo é perigoso. Se você sente calmaria, é que você pensa que o mundo é calmo. Se você dá ouvido para pessoas que só reclamam, é que você pensa que o mundo é um martírio. Porque se você não pensasse assim, a pessoa está reclamando e você não pensa que o mundo é um problema, você pensa assim, nossa, essa pessoa só reclama. Ah, eu vou conversar com uma pessoa que não reclama. Faz sentido? Com certeza. É como eu lido com as atitudes do meu dia a dia. Por exemplo, eu vou, antes de eu olhar um anúncio de polícia, uma reportagem de polícia, eu vou ver algo, uma palestra, algo positivo. Então, as minhas atitudes, os meus conceitos do dia a dia é que vão fazer a diferença para que eu quebre ou as crenças no decorrer da minha vida, é isso? Para eu ter atenção e descobrir quais são as minhas crenças, eu devo prestar atenção no que eu falo, no que eu ouço e no como eu me sinto. Em mim. Em mim. Ou seja, a relação comigo mesmo. E com o outro também. Se eu venho para você e digo assim para você, nossa, você viu a política? Tá tão difícil, né? Todo mundo roubando. Qual que é a crença que eu tenho? Que político rouba. Que o mundo é difícil. Uhum. Só numa coisa que eu disse. Sim. E se eu tô conversando com você e tô te dando atenção e tô gostando de uma conversa onde você diz sobre a política e sobre como está ruim, as pessoas na política estão roubando, é porque eu compartilho da crença com sua. O mesmo pensamento. Porque senão eu falaria um pouco, não me teria atenção. E eu já trocaria de assunto. Então, as pessoas, elas gastam dinheiro com batata frita, com Coca-Cola, com refrigerante, com cigarro, e depois elas não sabem porque elas estão pobres e gordas. Não é verdade? Com certeza. Né? A pessoa só come batata frita, compra cigarro, come qualquer coisa. Qual que é o resultado? Obesidade. Ela não investe em treinamento, ela não investe em desenvolvimento, ela não vai ver um filme. Qual que é o resultado? Pobreza. Uma pessoa que investe em palestra, investe em desenvolvimento, investe em conversar com amigos, investe num sarau, investe em ler um livro, investe em conversar com alguém que chegou no bairro. Olha, por isso que a gente vê pessoas, às vezes, numa classe baixa e que crescem na vida. Por que elas crescem? Porque o cérebro dela
está atento a crenças de buscar coisas boas. Conectado ao mundo, né? Ela não se isolou do outro, da relação nem com ela mesma e nem com o mundo, né? Com o vizinho, por exemplo, o vizinho novo, aquela história, ai, oi, prazer, você é vizinho novo, eu vim trazer a gente vê muito em filme, vim trazer esse bolinho, pra gente entrar em contato. Isso, e aí você já descobre que a pessoa é enfermeira, você já descobre que a pessoa veio de uma cidade onde você tinha um amigo, e de repente você se apresenta e diz que você é psicanalista, e de repente você precisa um dia que alguém faça uma injeção em você, você já conversou com a enfermeira vem e por bom grado te ajuda. Essas pessoas, elas você pode falar que é minha crença agora, né? Mas essas atitudes, esses hábitos, hoje estão perdidos. Crença, né? Crença, talvez baseada... É crença da mídia ou você acredita que não? Que não é crença, essa situação. Ou as pessoas estão procurando se investir no seu autoconhecimento, se aperfeiçoar. Porque, por exemplo, o que nós estamos fazendo hoje aqui é levar conhecimento para o outro, né? Então, eu vejo que dentro do contexto da situação do programa, muitas pessoas estão assistindo. Então, eu falo assim, bom, então as pessoas estão procurando novidade. Isso. Eu costumo dizer, eu trabalho com treinamentos comportamentais, o Leader Training, né? Certo. Inclusive, as pessoas de Nova Odessa já prestigiaram muito o meu trabalho. Eu sou muito grato a Nova Odessa. Não só a Nova Odessa, pela região toda, né? Eu também já trabalhei, fiz curso com você de programação neurolinguística, aliás, adorei. Foi maravilhoso o conhecimento, né? Olha só como é uma questão de crença. As pessoas, nós tínhamos uma certa dificuldade de lotar as turmas de treinamentos. Uhum. E nós acreditávamos que as pessoas tinham que vir até nós. Pelo nosso trabalho, então você fazia o treinamento, você indicava para alguém. Uhum. De repente, eu fiz um processo de transformação em mim e eu percebi pessoas que precisam de desenvolvimento pessoal. Quantas tem por aí? Muitas. Quantas pessoas estão querendo desenvolvimento pessoal? Muitas. Então, o que nós fizemos? Nós fizemos um movimento contrário. Nós começamos a ir até essas pessoas com palestras, entregar conteúdos e, ao final, vender o nosso trabalho. Uhum. E antes eu tinha uma crença de que entregar conteúdo e depois vender o trabalho era como se eu estivesse ludibriando a pessoa. Mas qual é o problema? Qual é o problema de eu ir até uma cidade, fazer uma palestra fantástica, que agregue resultado na vida das pessoas e, ao final, falar do meu trabalho e vender o meu treinamento? Claro. Era tudo uma crença. Então, percebe como, ao fundo, é uma crença de que as pessoas não estão querendo ajudar umas às outras. Se você começa a fazer diferente e bater na porta do seu vizinho e ajudá-lo, o que vai acontecer? Ele vai te ajudar também. Sim, com certeza. Pega para lembrar as 3 vezes das pessoas que você procurou ajudar. Se as pessoas não foram amorosas depois, não procuraram retribuir, no mínimo com um sorriso, tem gente ingrata. Mas aí você, de 10 pessoas que você ajudou, 1, 2 que foram ingratas, aí você generaliza. Porque aquelas ingratas tiveram um forte impacto emocional. Aí você generaliza a crença. Quando, na verdade, 8 pessoas de 10 foram receptivas. Percebe? Com certeza. Laerte, para a gente querer fazer algum curso com você de Leader Training, programação neurolinguística e outros, qual é o contato? Tá. Nós temos um site. www.silva4, o número 4, silva4.com. O treinamento que eu indico, nós temos muitos cursos e treinamentos para uma pessoa que quer mudar de vida, agregar realmente na sua vida. O treinamento que eu indico é o Leader Training.
tá? Lá nós temos muitos cursos e treinamentos. Agora, a pessoa que vai conhecer o meu trabalho de início é o Líder Training, que é um treinamento de um final de semana, começa sexta à noite e termina domingo à noite. Não é um treinamento fácil. É um treinamento para quem quer mudança de vida realmente. Quebrar as suas crenças. Aquela pessoa que não quer mudar muito, ela só quer mudar um pouquinho. Nem não adianta ir. Porque ela ou vai ir embora, ou eu vou pedir para ela ir embora. É um treinamento para quem quer mudança. Aquela pessoa que tem uma ansiedade, quer mudar. Aquela pessoa que não está conseguindo um objetivo de vida e ela quer mudar o que ela precisa mudar nela para conseguir o objetivo de vida. Ou aquela pessoa que já é feliz e quer ser mais, mas ela quer fazer por merecer. Porque nesse final de semana vai ser árduo, a gente vai trabalhar bastante dentro do salão. Chora bastante, ri bastante, trabalha realmente as emoções. Laerte, Dr. Laerte, eu agradeço a sua presença no nosso programa. Será sempre bem-vindo, tá bom? Muito obrigado. Eu que agradeço. Pessoal, mais uma vez estamos terminando no Divã com Roseli de Moraes. E aguardo vocês no próximo programa. Um abraço a todos. Comportamento, entrevistas, relacionamento. Programa No Divã, com a psicanalista Roseli de Moraes.